Será que depois que uma pessoa é salva, ela pode perder a salvação? Ou uma vez salvo, salvo para sempre? Hoje eu vou dar a resposta definitiva à luz da Bíblia Sagrada. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar um gostei aqui nesse vídeo. Bom, antes de tudo, precisamos entender que a salvação é um presente imerecido de Deus, ou seja, nós não merecemos e nada que fizermos pode nos dar a salvação como se tivéssemos comprado ela. Afinal, Efésios 2, versículos 8 ao 9, vai dizer que nós somos salvos pela graça por meio da fé e que isso é um dom, ou seja, um presente de Deus, que também não vem pelas obras, mas unicamente pela graça. Em outras palavras, e usando até uma analogia, podemos dizer que a salvação é um presente que Deus, por sua graça, nos dá, mas para recebermos precisamos da fé, que podemos simbolizar como as mãos que nós estendemos para segurar e receber de graça o presente da salvação. Uma vez tendo entendido isso, sobre a perca da salvação, eu quero ler um texto de Hebreus, capítulo 6, versículos 4 ao 6, que diz assim: Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Bom, lendo esse texto e estudando seu contexto, nós vamos ver que o autor está tratando sobre salvação. Afinal, ele começa no versículo 4 citando pessoas que foram iluminadas, e esse termo no original grego, photzo, significa receber luz, esclarecer espiritualmente, receber conhecimento real do Evangelho, o mesmo termo usado em Hebreus 10, 32, para falar sobre crentes, ou seja, essas pessoas que o autor diz que foram iluminadas não receberam apenas uma luz superficial, mas tiveram uma experiência genuína de conversão. O autor também vai dizer que essas pessoas provaram o dom celestial, que significa experimentar de fato esse dom celestial, que é a salvação. E o autor segue dizendo ainda que essas pessoas se tornaram participantes do Espírito Santo, cujo termo no original grego, métodos, significa literalmente associação e comunhão, o mesmo termo usado também em Hebreus 3, versículos 1 e 14, para falar sobre crentes verdadeiros e não apenas meros simpatizantes. Ou seja, em resumo, esse texto de Hebreus 6 está falando sobre pessoas que se converteram genuinamente e foram salvas. Isso é um fato. Agora, sobre essas pessoas ainda, o autor vai dizer que se elas caírem, ou seja, se desviarem completamente e abandonarem deliberadamente a sua fé, não haverá mais chance de salvação para elas. Em outras palavras, esse texto afirma tanto a possibilidade de um salvo perder a salvação, quanto também afirma o fato de que uma vez tendo perdido a salvação, essa pessoa não poderá ser salva de novo, pois estaria crucificando novamente Jesus, como diz o autor. Ou seja, um salvo pode sim perder a salvação. Isso é um fato que nós vemos em toda a Bíblia, mas isso pode acontecer de duas formas. A primeira forma de alguém perder a salvação é o caso de Hebreus 6, que fala da apostasia da fé, ou também chamada de apostasia doutrinária, que é irreversível, ou seja, alguém que perdeu a salvação por apostasia doutrinária, que é negar Jesus mesmo já tendo acreditado realmente e talvez até sendo usado com dons por ele, por exemplo, essa pessoa não poderá mais ser salva. Não se trata apenas de pecar, mas de saber que está pecando, gostar disso e não querer se arrepender. Seria como se um cristão que foi salvo abandonasse a fé em Jesus e virasse ateu, ou se convertesse a outra religião pagã. Nesse caso de apostasia doutrinária ou apostasia da fé, essa pessoa perdeu definitivamente a salvação, mesmo estando viva, pois conhecendo a verdade, escolheu a mentira.
Mas existe também a apostasia moral, que é reversível, ou seja, alguém que está sem salvação momentaneamente devido à apostasia moral, afundada no pecado como a fornicação, adultério, roubos, etc. Se essa pessoa se arrepender de verdade e voltar à comunhão plena com Jesus, ela será salva. Mas, se morrer estando em apostasia moral, longe dos caminhos do Senhor, mesmo que pudesse se arrepender, como não se arrependeu, não será salva e seu destino será o inferno, caso morra nesse período. Mais uma vez, aqui não se trata apenas de pecar, mas de alguém que sabe que está pecando, mas não se arrepende. Podemos dar o exemplo de uma criança que cresceu na igreja, se arrependeu e foi salva realmente, mas na juventude saiu da igreja por sua própria escolha e decidiu viver nos mais diversos pecados e imoralidades. Se esse então jovem agora se arrepender e abandonar os seus pecados, estará salvo caso morrer. Agora, se morrer antes de se arrepender, não estará salvo e seu destino infelizmente será o inferno, afinal está em apostasia moral. Então, em resumo, salvação se perde sim. Caso contrário, não faria sentido diversas afirmações na Bíblia para permanecermos firmes até o fim. Mas isso não significa que a salvação é por obras, pois como eu disse no início do vídeo, a salvação é um presente imerecido, ou seja, que nós não merecemos, mas é necessário pela fé receber esse presente e pela mesma fé guardar esse presente até o fim. Bom, voltando a Hebreus 6, esse texto não está falando de crentes fracos ou de pecados pontuais, mas de pessoas que conheceram profundamente a Cristo e o rejeitaram de forma consciente. Assim sendo, eu, pessoalmente, nós, arminianos e todos nós da Assembleia de Deus, cremos que a salvação é sim gloriosa e segura para quem permanece em Cristo, mas pode ser abandonada por apostasia da fé, que é o caso de Hebreus 6, ou por apostasia moral. E é justamente por isso que a Bíblia nos chama a permanecer firmes até o fim. Quem está em Cristo não precisa viver com medo, mas em vigilância e amor, guardando o tesouro da salvação. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado e se gostou, marque esse vídeo com gostei e compartilhe com seus amigos. E se quiser, deixe também um comentário com a sua opinião e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Até mais e tchau!